Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e mais uma vez é um enorme prazer ter vocês aqui em mais um vídeo aqui da Jornada Agile. Aproveita, antes de mais nada, a gente está quase chegando em 1.500 inscritos. Compartilha com os teus amigos, com o pessoal do trabalho sobre essa jornada, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está passando em algumas situações muito parecidas com os vídeos daqui. Isso pode dar algumas dicas, né? Obrigado pela dica. Compartilha, ativa o sininho para os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando e sugestões também para os próximos vídeos. Isso é muito importante. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a gestão à vista. Isso é fundamental dentro dos projetos Agile, né? A história de não tanta documentação, não tanta comunicação ativa e muito comunicação passiva, né? Quanto menos reuniões e mais a gente puder mitigar essas reuniões e ter as informações através da gestão à vista, eu vou dar enormes dicas para vocês com relação à gestão à vista. Então, fica com a gente até o final desse vídeo e roda a vinheta. Vamos começar esse vídeo primeiro falando o que é gestão à vista, né? Porque muita gente ouve, muita gente, né, vê comentários, ouve comentários, mas não sabe muito bem o que é. Bom, antes de eu falar o que é gestão à vista, vamos dar um passo atrás e falar sobre comunicação, que eu falei na introdução do vídeo, né? Hoje em dia, até por causa da parte do remoto, a gente tem um número excessivo de reuniões, né? Coisas que às vezes a gente levantava da cadeira, ia do lado falar com a pessoa e resolvia alguma coisa, porque agora tem o trabalho remoto, muitas das vezes a gente tem que agendar a reunião, porque é muito difícil a gente ter disponibilidade de todas as pessoas com quem a gente quer falar ao mesmo tempo. Então, as reuniões ficam cada vez mais difíceis porque tudo tem que ser através de reunião, porque não estão no mesmo ambiente físico. Por isso que agora esse processo de volta do modelo híbrido, muitas empresas já voltando presencialmente, quase full time, mas a maioria ainda adotando o modelo híbrido, assim, é importante a gente também fugir um pouco dessa quantidade de reuniões. A gente já sabe que a gente tem 4, né, digamos assim, eventos dentro do Scrum, das cerimônias, em que necessariamente a gente tem que se reunir. Um que acontece diariamente, o próprio nome já diz, Daily, apesar de 15 minutos, mas tem que ter, né? A outra é a planning, a outra a retrospectiva e a revisão. E aí a gente cria ainda, né, grooming, que é o refinamento, ou refinement, ou replenishment, se a gente estiver falando de Kanban. Então, assim, tem reuniões demais. Então, assim, às vezes eu preciso passar as informações de como está indo a sprint, de como está indo o projeto, mas não necessariamente eu preciso fazer uma reunião. Muito menos ainda gerar um status report, né? Lembra que a gente não é que a gente não queira fazer documentação, mas a gente não prioriza mais fazer a documentação. Daí a importância da gestão à vista, porque tudo que é reunião é o que a gente chama de comunicação ativa. O que é comunicação ativa? É quando alguém fala e outra ou outras pessoas ouvem e acaba trocando ideias ali no meio. É uma conversa, é uma comunicação ativa. A comunicação passiva é diferente. A comunicação passiva é você deixa a informação num determinado lugar e as pessoas consomem essa informação desse determinado lugar. Daí a importância de a gente ter gráficos, diagramas, dashboards, quadro Scrum, quadro Kanban, seja o nome que quiser dar para isso, ou enfim, existem software para isso, Gira, Azure DevOps Board, Trello, enfim, onde a gente deixa o status do projeto para que qualquer pessoa possa consumir essa informação sem precisar marcar uma reunião com o Scrum Master, poder fazer uma reunião com o PO para saber, ou o PO fazer uma reunião para poder ter um status de uma determinada história de usuário. Então a gestão à vista é um local onde a gente disponibiliza as informações. E por que eu estou dizendo local? Porque existem vários instrumentos. Por exemplo, tem o Burn Down, tem o Burn Up, tem o CFD, que, por exemplo, é o Cumulative Flow Diagram, ou seja, tem vários. Tem o quadro Kanban, tem o quadro Scrum, que você pode ir lá, consumir a informação. Ah, Marco, mas nem todo mundo sabe ler esses gráficos, esses dashboards. Ok, o Scrum Master vai lá e orienta. Enfim, a gente tem a possibilidade de mitigar, de diminuir o tempo de reuniões, de encontros, para que seja só para passar o status do projeto. Vai lá e consome. Agora,
Vamos para alguns erros clássicos aqui. Primeiro, ler o quadro Burn Down e Burn Up, a forma de leitura é diferente, tá certo? Por quê? Porque o Burn Down, por exemplo, você começa, vamos supor que você tenha numa sprint 80 pontos. Você começa medindo, dizendo que você está devendo 80 pontos e ele vai diminuindo até zero. O Burn Up é o contrário, você diz que entregou 0 pontos. E aí você vai evoluindo até você completar os 80 pontos. Eu estou dando esses exemplos porque são formas básicas, mas que a pessoa precisa saber para poder ler a informação do gráfico e saber, eram 80 pontos, eles fizeram 30, faltam 50. Ou ao contrário, eles começaram do 0 pontos, fizeram 30, falta 50. É a mesma coisa a informação no final? Mas você precisa saber ler. Da mesma forma, o CFD, a gente tem as áreas entre done, entre to do, entre teste, entre development, enfim, você tem que saber ler essas coisas. Inclusive, eu estou deixando um vídeo aqui em cima sobre CFD, Burn Down e Burn Up, para vocês também perceberem um pouco em detalhes sobre isso. Mas é importantíssimo criar dashboards com algumas KPIs, ou seja, para que vocês, KPI, para quem não sabe, é Key Performance Index, ou seja, é o índice de performance, de como as coisas estão funcionando. Enfim, você precisa ler. Agora, os clássicos para a gente poder fazer a gestão à vista é o quadro Kanban, é o quadro Scrum, que você tem as raias e normalmente são alguns status, onde a gente tem o to-do, que basicamente é o backlog, tem o doing, ou seja, está em execução, tem teste, tem o AT, enfim, tem vários. Isso aí cada um faz, customiza para o seu projeto. Mas, por favor, um cuidado que eu peço para vocês. Muita gente faz porque facilita, mas você está ferindo o framework. Uma coisa antes, as histórias, olhando para o quadro, elas sempre caminham da esquerda para a direita. Elas nunca voltam. Então, se alguma coisa está em to do e foi para doing ou está em teste, ela não volta. Ela só caminha na direção da esquerda para a direita. Ela não pode voltar. Se ela tiver que voltar, ela volta para o backlog, ela é repriorizada e vai para uma próxima sprint. Mas uma coisa importante, por favor, não existe raia de blocked, de pendente. Isso é um status da história. Isso não é um status do processo. Não existe dentro do processo uma coisa natural que é blocked. Porque se existir uma oportunidade, se a história estiver toda correta, ela vai saltar essa raia. Nem todas as histórias vão usar essa raia. E quando a gente faz um quadro, a gente faz raias para que a história passe raia a raia. Então, se existe a possibilidade de uma história não ter blockage, ela não ter pendência, ela não ter problema de definição, não ter nada, ela vai saltar essa raia. E isto é um indicativo que essa raia não existe. Ela não pode existir. Mark, como é que eu controlo isso? Dentro dos softwares, por exemplo, dentro de um Jira, de um Trello, do Azure DevOps Board, existe lá um item, uma característica que é blocked. Você marca que está blocked, qual foi a data do blocked e explica o porquê do blocked. Mas não faça disso um status do processo. Isso é um status da user story. Simples assim. E ela fica onde, Marco? Depende. Se ela estiver sendo desenvolvida e você está com uma pendência de definição para continuar o desenvolvimento, ela fica em desenvolvimento e você marca blocked e explica por quê. Se ela estiver sendo testada e quem está testando não consegue testar, ela fica em teste e você marca que ela está blocked, diz a data e diz o porquê que não se continua o teste. Mas não existe uma raia de blockage, por favor, tá certo? E não dá, por exemplo, eu fiz uma história, done, validei, esqueci que essa história tem que fazer isso de novo, deixa eu voltar ela para teste. Não existe isso. Aquela história está encerrada, se você lembrou de alguma coisa, você cria uma nova user story, vai para o backlog e aí o PO reprioriza isso, ou prioriza e coloca ela na próxima sprint. Então, tomem cuidado. A gestão à vista é excepcional. Ela poupa muito tempo de todos ali dentro. Agora,
Scrum Masters, Agile Coaches, vocês têm que auxiliar e principalmente ao PO e as áreas de negócio, para o PO depois também ajudar ele a catequizar as áreas de negócio, a ensinar como ler essas diversas ou esses diversos instrumentos de gestão à vista, seja CFD, Burn Down, Burn Up, dashboards, quadro Kanban, quadro Scrum. O que não falta é instrumento para vocês darem visibilidade. Mas, como fala o Scrum Guide, Scrum Masters, vocês precisam ensinar os POs, caso eles não sabem, o que precisa ser sabido por ele, para ele poder ter a informação fidedigna, entender essa informação e passar essa informação para as áreas de negócio. Olha quantas reuniões de status reporters a gente economiza se porventura as áreas de negócio mesmo ou os POs consumirem essas informações dessas gestões à vista, e olha quanto tempo poupa para a gente dedicar em coisas que tem que fazer do projeto, tá bom? Utilizem isso, marquem sessões no início com os POs para ensinar eles os instrumentos que vocês estão usando de gestão à vista dentro do projeto, que eu tenho certeza que você vai poupar muito tempo e vai ser muito mais saudável até para os próprios desenvolvedores e para vocês mesmo, PO e Scrum Master, continuar o projeto e entregar o projeto no prazo devido com todas as sprints e deixar as áreas de negócio extremamente satisfeitas, tá bom? Espero ter ajudado você com esse vídeo e até o próximo vídeo.